Neste documentário de hoje, nós vamos falar sobre o encontro com a porta do entendimento espiritual, que nem sempre é fácil. Principalmente a dificuldade que queremos encontrar para entrar por ela. É necessário que venhamos compreender algumas coisas, como este processo do encontro da porta e a entrada por ela acontece, para que assim nós venhamos a cumprir os requisitos necessários para que tenhamos sucesso em nosso empreendimento. Um dos maiores desejos da alma humana é realmente encontrar a porta e entrar por ela, porque aí tudo muda, nosso entendimento muda, nossa maneira de compreender a espiritualidade muda. Nós nos aproximaremos mais de Deus, das suas verdades. Então é algo que está no anseio de toda a alma. Então nós devemos aprender como nós fazemos isso. A primeira coisa que nós devemos saber é que esse processo foi explicado e bem explicado por Jesus por meio de suas analogias, das suas metáforas e parábolas. É que a nossa capacidade intelectual de entender essa linguagem foi restrita a alguns. Jesus fala e nos compara como ovelhas perdidas, as ovelhas perdidas de Israel. E nada melhor para descrever o entendimento perdido nas vaidades desta vida como a ovelha. Elas são o retrato perfeito que mais se adequa a todos que querem e ficam vagando para encontrar com a porta. Somos assim, como ovelhas, Jesus falou. Um instinto encerrado nas vaidades ilusórias da vida, sem qualquer tipo de consciência espiritual, envolvido em meio às religiosidades, indo e vagando de um lado para outro, tentando encontrar a razão de todas as coisas. E por sermos tão ingênuos, que ficamos condicionados à exploração, à dominação dos sistemas religiosos, perdidos e vagando de um lado para o outro. Esta é a realidade da vaidade a qual estamos encerrados quando não encontramos com a porta. E neste mundo de ilusões, algumas ovelhas são presas e exploradas por pastores oportunistas que só querem explorar e extrair tudo que eles podem dessas ovelhas. E como ovelhas, muitos são domesticados, presos. Como ovelhas, estaremos absorvidos pelas vaidades, pelas falsas promessas. E essas são a vida daqueles que estão encerrados nessa condição espiritual e não conseguem enxergar a porta de entrada que poderá nos livrar desse engano e dessa mentira vaidosa. A segunda condição é quando encontramos a porta e precisamos entrar por ela. A entrada será condicionada ao sacrifício. E eu vou explicar isso com mais detalhe. Na Escritura Sagrada, mais especificamente no livro de Levítico, no capítulo 22, versículo 17 em diante, o Senhor Deus estabelece as regras para o sacrifício e repassou isso para Moisés no monte. Eu não vou falar de todas as regras porque não daria tempo suficiente num vídeo só, mas eu vou comentar um pouco naquela que eu acredito mais relevante e que nos fará entender o processo de entrada pela porta.
Veja bem, entrar pela porta exige, primeiro, sacrifício. O sacrifício está relacionado ao sofrimento, à dor, à renúncia, às percas e tudo aquilo que pode sacrificar as nossas vaidades e nos aborrece, porque sacrificá-las realmente trará um constrangimento. E mais, entrar pela porta é um processo, é um período, uma fase, algo que nós devemos entender, que nós devemos passar. Bom, vamos ver então o que eu acho mais relevante em toda essa história e a essas regras que o Senhor Deus determinou a Moisés. As ovelhas, aquelas que seriam aceitas para o sacrifício, não somente as ovelhas, mas outros tantos animais, como vacas, cordeiros ou cabras, deveria primeiro ser macho, e sem mancha e sem defeito. Bom, desconsiderando aí a sexualidade, porque há também um ensino profundo sobre isso, eu quero falar sobre mancha ou defeito. Há muito o que entender, mas eu vou focar nesses dois pontos, porque eu acho importante a gente começar a compreender toda a dinâmica daqueles que querem sair da vaidade e entrar para a realidade. Sem mancha e sem defeito, diz o texto bíblico, além de outras coisas, né? A pior das vaidades entre todas que eu considero é a vaidade religiosa. Ela macula, ela mancha. Então, o vaidoso religioso pode ser tão convicto da sua crença que jamais sacrificará. Seu mundo religioso será uma coisa tão forte que a impedirá do sacrifício. Esses são a oferta manchada pela religiosidade. Aquele que se aplica a uma religiosidade fanática e que jamais querem abrir mão dessas coisas são vaidosos naquilo que creem. E por fazer parte de uma certa denominação, tem cargos, tem títulos, e jamais abrirão mão disto. Isto as priva de entrar pela porta. Essa que eu considero a pior das vaidades, ela macula a oferta. E todos que se convencem da sua religiosidade jamais conseguirão sacrificá-la na porta. Pense bem, não importa qual tipo de instinto, se é ovelha, se é gado, se é cordeiro, jamais pode ter mancha, mácula, e a religiosidade macula o entendimento. Outra é ser sem defeito. Parece que isto até mesmo contradiz o propósito do Evangelho, pois Jesus veio para curar os enfermos. Mas nesta situação específica, a entrada pela porta exige um percurso onde os defeitos podem nos fazer retardar o processo. O cego que não tem a luz do Espírito Santo, ou quebrado ou aleijado que impossibilita de seguir o caminho de entrada, o verrugoso, o cheio de impinges, enfim, esse texto nas Escrituras Sagradas nos dá várias referências e várias coisas que nos impedem de entrar pela porta. Mas, resumindo, todos que desejam o entendimento de Cristo devem passar pela porta, primeiro encontrar a porta, né? E depois passar por ela. E Jesus falou que largo é o caminho da perdição, o caminho da vaidade, daquilo que nos iludem, e apertada é a porta, e nada
pode embaraçar este propósito se realmente ele existe em nosso coração. Vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo, numa próxima oportunidade.